Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica sobre o uso profissional do Excel. Hoje o vídeo vai mostrar fórmulas DAX no Excel através do Power Pivot. As funções que serão vistas hoje são da categoria Inteligência de Tempo e serão Total Year to Date, Total Quarter to Date e Total Month to Date. Antes de começar, pessoal, aquele pedido básico, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dá um like para nos apoiar. Aqui no meu Excel, eu já ativei o suplemento Power Pivot. Se você não sabe como fazer isso, assista primeiro a playlist que está na descrição do vídeo, onde eu mostro como usar o Power Pivot no Excel, que é o recurso de 2009 que deu origem ao Power BI, que só foi lançado em 2015. Aqui eu tenho uma tabela de vendas, eu vou importar isso para o Power Pivot. Para isso eu vou aqui no menu Dados, Obter Dados e aqui do lado de tabela barra intervalo. Já converti isso aqui em tabela, tá vendo? Design da tabela aqui em cima. Vou clicar de tabela barra intervalo, que esses dados serão levados para o Power Query, que é a ferramenta do Excel ou do Power BI para tratamento de dados. Então aqui em cima está sendo aberto o Power Query. Power Query foi aberto, os dados não precisam ser tratados. Eu simplesmente vou clicar nesse primeiro botão, fechar e carregar, vamos dar um zoom aqui. Fechar e carregar na parte de baixo, a parte do texto, para escolher a segunda opção, fechar e carregar para. E aqui o Excel vai me abrir essa janelinha. Eu tenho 4 opções aqui e mais uma aqui embaixo. Eu vou marcar apenas criar conexão, eu não vou criar os dados repetidos no Excel. E o mais importante para essa atividade é marcar essa caixinha, adicionar esses dados ao modelo de dados. O modelo de dados é justamente o Power Pivot. Vou clicar em OK, vou tirar o zoom. A consulta está sendo terminada aqui do lado direito, foi carregada. E agora a gente vai lá no Power Pivot. Então aqui em cima, pessoal, menuzinho Power Pivot. E aqui o primeiro botão, Gerenciar. Vou clicar nesse botão e em cima do Excel vai ser aberto o Power Pivot. Aqui está o Power Pivot, você pode olhar pelo título, que é a ferramenta que deu origem ao Power BI. Os dados estão importados. Vou tirar um pouco o zoom, só para vocês observarem que essa janela está em cima do Excel. Olha só, eu tenho aqui o Power Pivot e embaixo dele eu tenho o Excel. Vou maximizar novamente. Então aqui estão os dados que a gente importou para o Power Pivot, modelo de dados. E eu preciso criar aqui uma tabela calendário, porque nós vamos usar as funções de inteligência de tempo. Para criar uma tabela calendário no Power Pivot, você vai aqui em cima no menu Design. E aqui no penúltimo botão, tabela de data, você vai escolher novo. Novo o quê? Novo calendário, nova tabela de data. É só clicar e aguardar. Vou tirar um zoom aqui, ó. Ele já gerou a tabela calendário. Lá no Power BI você tem que criar isso manualmente, coluna por coluna. Aqui você clica em tabela de data e você tem a coluna de data, de ano, de mês, um mês com ano. E nós vamos criar mais uma coluna aqui, que é o trimestre. Vamos criar aqui mais uma coluna que é o trimestre, que em inglês é a palavra quarter. Eu vou clicar aqui nessa coluna, vou clicar na barra de fórmula, dar um zoom aqui e vamos lá. Igual, a função aqui vai ser format. Vou pegar a coluna de data, então date, calendário date, que é o nome que foi dado aqui para essa primeira coluna. Ponto e vírgula, e o formato aqui vai ser a letra Q de quarter, que significa trimestre em português. Vou pressionar Enter. Tá aqui, ó. De 1 a 4, né? São 4 trimestres no ano, ok? Vamos renomear essa coluna para trimestre, ou quarter, se você quiser em inglês. Se você quiser colocar um T aqui de primeiro trimestre, em inglês normalmente a gente coloca Q1, Q2. Vou colocar aqui em português, olha só, no final, concatenar, abre aspas, T, pressiona Enter. Então fica um T, 2 T's, assim por diante. Eu vou olhar aqui pelo filtro. Muito bem, calendário criado. Eu vou relacionar as tabelas. Vou voltar aqui no menu página inicial. Importante aqui na direita. Está lá na playlist, pessoal. Se você ainda não assistiu,
Lá a gente mostra como importar os dados, tratar os dados, relacionar. Aqui eu estou fazendo mais rápido. Exibição de diagrama. Ele vai mostrar as duas tabelas. Vamos dar um zoom para vocês verem melhor aqui embaixo. Então essa aqui é a tabela de vendas. Vou aumentar a altura aqui. Cada item deste é uma coluna da tabela. E aqui a tabela calendário. Vou aumentar aqui também a altura. E nós vamos relacionar essas duas tabelas pelos campos de data. Data do pedido, data da venda, com a data do calendário. É só arrastar um em cima do outro. Tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O relacionamento foi criado. Então nosso modelo está pronto. A gente agora vai usar as funções Year to Date, Quarter to Date e Month to Date. Vou fechar o Power Pivot, habilitar o conteúdo aqui e nós vamos criar uma tabela dinâmica para a gente poder ver os resultados. Vou abrir uma abinha nova. Nessa abinha nova a gente vai criar uma tabela dinâmica, então menu Inserir, tabela dinâmica pela parte de baixo. E agora está ativo o modelo de dados. Por que modelo de dados? Porque a gente colocou dados no Power Pivot, que é o modelo de dados. Vou clicar aqui. A tabela dinâmica vai ser gerada a partir da célula A1. Ok. E a coisa interessante, pessoal, é aqui na direita. Vocês podem observar que essa tabela dinâmica vai usar os campos de mais de uma tabela. É isso que é interessante. Vou tirar um pouco do zoom. Vou colocar por enquanto os meses. Então vou abrir aqui mais campos, vou arrastar o mês para a área de linhas. Então estamos aqui com os meses de janeiro até dezembro. E para começar vou fazer uma fórmula bem simples, que é a soma das vendas, mas vou fazer isso em DAX, no mesmo jeito que a gente faz no Power BI. Então a gente vai no menu Power Pivot e vamos clicar aqui nesse botão Medidas, o mesmo nome do Power BI, Medidas, Medidas, nova medida. E aqui o Excel, na verdade o Power Pivot vai abrir essa janela para a gente. E aqui nós temos o local onde vai ficar a medida, vai ficar na tabela de vendas, por exemplo. E embaixo o nome da medida, vou chamar de soma das vendas. Aqui depois do igual começa a fórmula, e essa fórmula é bem básica, né? É a soma, sum. As fórmulas DAX são sempre com as funções em inglês, abre parênteses, da coluna de venda. Vou começar a digitar venda, está aqui, vendas, valor do pedido. E fecha parênteses, aqui embaixo vou formatar para número, vou colocar separador de milhar e vou tirar as casas decimais, ok. Estão aqui as vendas, pessoal, nada complicado, algo bem simples. Funcionaria também se você arrastasse o valor de venda direto aqui na área de valores da tabela dinâmica. Agora a gente vai começar a trabalhar com as funções de inteligência de tempo. Vamos começar com a função Total Year to Date. Vamos lá. A gente vai criar uma medida, nova medida. Vou dar um zoom nessa tela, que essa parte é bem importante. Ela vai ficar na tabela de vendas e aqui embaixo o nome vai ser Vendas Year to Date. Year to Date. Agora vem a fórmula. Então vai ser agora Total Year to Date. Essa é a função que nós queremos estudar. E ela pede o cálculo, a expressão é o cálculo que você vai fazer e a soma das vendas. Isso a gente já fez na outra fórmula. A gente vai reaproveitar aquela fórmula, soma das vendas. Essa é a parte bem legal do DAX, que você pode reaproveitar as fórmulas que você fez. Ponto e vírgula, e aqui a função Total Year to Date exige a coluna de data da tabela calendário. Então, por isso que a gente criou a tabela calendário. Então, vai ser Date, que é o nome que foi dado lá. Calendário Date. Calendário Date é o nome da coluna de data da tabela de calendário. Fecha parênteses, formatar, número, milhar, nenhuma casa decimal. Ok. E aqui está o Total Year to Date. Na verdade, é o acumulado do ano, olha só. Para o primeiro mês, que é janeiro, deu igual. Para o segundo mês, esse 298 é a soma desses 2 meses. Para o terceiro, é a soma dos 3 meses. Para o quarto, é a soma dos 4 meses. E assim vai até o final do ano. Aqui só tem um ano, mas se tivesse mais de um ano, quando vira o ano, ele recomeça a contagem. Então, no ano seguinte, ele não continua somando acumulado. No ano seguinte,
o Total Year to Date começa novamente a somar somente janeiro, como está aqui em cima, depois janeiro com fevereiro, depois os 3 meses, depois os 4 meses, assim por diante. Esse é o Total Year to Date. Vou tirar um pouco o zoom e nós vamos fazer agora a função Total Quarter to Date, o acumulado trimestral. Quarter é o trimestre em inglês. Então, vamos fazer essa medida. Vamos aqui em cima em medidas, nova medida. E aqui nessa janela, vamos dar o nome de vendas QTD, Quarter to Date. E aqui na fórmula, é parecidíssimo com o que a gente fez agora. É total também, só que é Quarter to Date. E agora a gente completa da mesma forma que a gente fez anteriormente. É a soma das vendas, ponto e vírgula, a coluna de data do calendário, calendário date, nesse caso, fecha parênteses. Vou formatar, número, separador de milhar, nenhuma casa decimal, ok. E aqui está o Quarter Year to Date. Aqui vai ficar bem legal mostrar, pessoal. Olha só, para janeiro é o primeiro mês, para fevereiro é a soma do primeiro com o segundo, para março é a soma do primeiro com o segundo e com o terceiro, 425 é a soma desses três. Agora, como aqui é trimestral, é quarter, quando chega em abril, recomeça a contagem. Então 174, somente o mês de abril. Em maio, abril e maio, 246 é a soma desses dois. Em junho, a soma desses 3 meses, porque nós estamos falando de trimestre. Quando começa julho, recomeça a contagem. Olha só, 51, 51 e vai até o final do ano. Então esse é o Quarter to Date. E falta agora mostrar o Total Month to Date. Month é mês, o acumulado mensal. Vamos fazer a medida. Então aqui em cima medidas, nova medida. Vou dar um zoom. Vai ser vendas Month to Date, MTD, acumulado do mês. Vai ser Total Month to Date, parecidíssimo com os anteriores. A soma das vendas ainda, né? É o cálculo que a gente quer fazer, só que numa base acumulada mensal. Então vamos colocar aqui a coluna de data do calendário, formatar, número, separador de milhar, nenhuma casa decimal, ok. E se você olhar aqui, parece igual a primeira, né? Olha, deu igualzinho a primeira coluna, parece que não tem diferença nenhuma. Mas lembra, o acumulado aqui é mensal, então para a gente poder ver isso aqui, nós temos que analisar numa base de tempo menor, dias, por exemplo, né? Então vou tirar um pouco do zoom. Eu vou jogar fora da tabela dinâmica o mês. Vou jogar fora essas duas aqui intermediárias para ficar mais fácil de analisar. Vou tirar aqui o Year to Date e o Quarter to Date. E na área de linhas eu vou colocar aqui a data, senão a gente não consegue ver o acumulado mensal. Vou jogar aqui a data. Agora sim, ó, temos aqui as vendas, dá até um pouco mais de zoom. Olha só, dia 1º, venda do dia 1º. Dia 2, a venda do dia 1º mais o dia 2. Dia 3, venda desses 3 meses. Dia 4 não teve venda, mas ele manteve aqui o acumulado dos 4 primeiros dias. E assim vai até o final do mês. Vamos descendo um pouco mais, ao dia 21, 24. Aqui, ó, na transição, aqui vou selecionar aqui para ficar mais fácil de entender. Na transição 148.398 é o acumulado de janeiro. Quando chega em fevereiro, primeiro dia de fevereiro, ele recomeça a contagem. Então isso aqui é o acumulado mensal, bastante útil em várias situações. Por exemplo, se você trabalha na área comercial, quer saber o que foi vendido até um certo dia do mês, Total Month to Date é a função que você deve usar. Então é isso, vimos 3 funções de inteligência de tempo do DAX, que serve tanto para o Excel como para o Power BI. E se você gostou desse conteúdo, clica no botão de curtir, compartilha com um amigo, porque dessa forma você nos ajuda a divulgar esse vídeo nas redes sociais. Quer saber mais informações sobre os nossos cursos? Entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.